Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas muito legais para você que está precisando publicar o seu próprio site utilizando o WordPress. Esse vídeo aqui é um complemento para uma série de vídeos que eu já publiquei aqui no canal, onde eu ensinei tudo o que você precisa saber para construir o seu próprio site, para registrar o seu domínio, contratar serviço de hospedagem e instalar o WordPress e publicar o seu site por conta própria. A playlist se chama Como Criar um Portfólio em WordPress, apesar de o nome ser portfólio, mas a playlist serve para qualquer tipo de site. E se você não conhece essa playlist ou se ainda não viu os vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. É importante que você dê uma assistida caso você não faça ideia do que eu estou falando, para depois você ver esse vídeo aqui. Nesse vídeo, então, eu vou trazer algumas dicas e também responder algumas questões que surgiram nos vídeos dessa playlist. Muita gente tendo dificuldade na hora de escolher um tema, muita gente tendo dificuldade em identificar qual que é a melhor opção de tema, como ela pode selecionar as configurações de um tema que atenda às suas necessidades. Esse vídeo aqui só está acontecendo graças a uma parceria com a Template Monster. É uma marketplace de temas para todo tipo de site, desde site em WordPress, sites em HTML, em Joomla, PrestaShop, Magento, OpenCart. Então você encontra aqui todo tipo de tema para todo tipo de site e plataforma CMS. O link para o Template Monster vai ficar aqui na descrição. São mais de 26 mil temas, quase 27 mil temas para você selecionar, carregar aí no seu servidor, no seu site e usar sem problema nenhum. Para esse tutorial aqui, eu selecionei um template aqui do Template Monster, que é o template que chama Monstroid 2. E eu vou fazer uma análise desse tema, justamente falando sobre as características e fazendo aqui algumas menções às principais características, aos principais recursos que você deve prestar atenção na hora de escolher um tema para a instalação do seu site, ok? O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas o importante aqui é trazer mais informação, agregando, na verdade, mais conteúdo a essa playlist que eu vou deixar na descrição, que é muito importante que você dê uma olhada se você não sabe como instalar o WordPress, se você não sabe ou não entende nada sobre o WordPress, sobre sites, sobre registro de domínios e etc. Bom, mas vamos começar. Todos os links que eu vou mencionar aqui vão ficar aqui na descrição, inclusive o link para o Monstroid 2, ok? E para a gente começar, eu vou tirar uma pequena dúvida relacionada a como funciona o acesso a um website na internet. Pode parecer uma dúvida básica para muita gente, mas eu recebi muitos comentários a respeito disso. E quando você precisa registrar um domínio e contratar um serviço de hospedagem, muita gente acaba fazendo confusão ou não entende muito bem para que esse tipo de serviço serve, para que um serve, para que o outro serve, ok? Então eu fiz aqui um diagrama bem resumido de como acontece o acesso a uma página de internet. É um diagrama realmente muito simplificado. O objetivo aqui é só trazer à luz o conceito dos principais recursos que você precisa para publicar um site online, beleza? E funciona da seguinte maneira: quando você, o usuário, acessa uma página na internet, o que acontece é o seguinte: você acessa as informações que estão disponíveis na internet, mas quando você digita ali no seu navegador www.globo.com, por exemplo, ou se você vai acessar lá o Clube do Design, digita clube.design no seu navegador, o que acontece? O seu computador ele vai solicitar as informações para esse endereço de internet que você digitou. Então, www.globo.com é o registro de domínio de um website. É um endereço na internet para ficar mais fácil de acessar o site. Então, quando você digita esse endereço, você está acessando, na verdade, um serviço de registro de domínio. Então, quando você acessa o domínio de um site, esse domínio vai te levar para onde esse site estará armazenado, que é justamente no serviço de hospedagem. E é justamente por isso que você precisa de um registro de domínio, você precisa comprar ou contratar um nome, um endereço para o seu site, e você também precisa contratar um serviço de hospedagem onde esse seu site vai ficar armazenado. Quando você contrata um serviço de registro de domínio, você está apenas contratando um nome, está pagando para ter um nome acessível na internet, www.algumacoisa.com. Só que esse nome ele precisa levar o usuário que vai acessar o seu site para algum lugar. Ou seja, quando ele digitar lá www.fulanodigital.com.br, esse domínio, esse endereço, precisa carregar as informações e precisa levar o usuário aonde essas informações estão
para que ele consiga visualizar o site, visualizar as informações que estão disponíveis aí na sua página da internet. E é justamente para isso que serve o serviço de hospedagem. Quando você contrata um serviço de hospedagem, você está basicamente alugando um computador na internet, digamos assim, tá? De maneira bem resumida. No serviço de hospedagem é onde você armazena os seus arquivos, os arquivos do seu site, seus bancos de dados, suas contas de e-mail, e a partir desse servidor é que a pessoa que acessa o seu site consegue visualizar as informações. Então você contrata um serviço de registro de domínio para ter um endereço e você contrata um serviço de hospedagem para ter onde armazenar as informações do seu site. Tudo isso funcionando em conjunto vai servir aos seus usuários as informações que você tem disponível. Então no serviço de hospedagem, você instala os arquivos do seu site, configura aí imagens, menus, artigos, textos, enfim, tudo fica salvo aqui no servidor. Inclusive seus e-mails, seus bancos de dados, enfim, todas as configurações que você faz no seu site ficam armazenadas no servidor, no serviço de hospedagem. E para que as pessoas tenham acesso a essas informações, você precisa contratar um registro de domínio para que elas tenham um endereço mais fácil de lembrar, um endereço mais acessível, que leve elas até onde esses arquivos estão armazenados. E é basicamente isso, um resumo bem simples, tá? Então, quando o usuário tenta acessar o seu site, ele digita um endereço de internet, um domínio, e esse domínio vai direcionar ele para onde os arquivos estão armazenados. Quando o servidor receber, então, essa solicitação, ele vai enviar as informações de volta para que o usuário possa enxergar a página da internet. E essa é uma das principais dúvidas e uma das principais confusões das pessoas que estão começando agora a entender como é que funciona essa questão de registro na internet, registro de domínio, serviço de hospedagem e assim por diante. E aí você pode me perguntar, Lilt, mas ele não pode acessar diretamente o servidor sem precisar de um domínio? Teoricamente é possível, mas você precisaria de um código ou de endereço de IP para acessar as informações, o que não é nada prático e, é claro, por questão de convenção, por padronização, o registro de domínio é obrigatório se você quer ter um site bem visto e bem posicionado na internet. Dentre as principais dúvidas que surgem também quando a pessoa vai publicar um site na internet, quando ela vai construir o seu site, seja construindo o layout ela mesma, ou no nosso caso, utilizando o WordPress, é a escolha do melhor tema, ou de como que ela pode escolher um tema para que ela possa instalar no site dela. Eu fiz a instalação de um site novo, eu tenho aqui, olha, uma instalação WordPress novinha em folha, acabei de colocar ela no ar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. O endereço é freelancer.club.design, é um site fictício que eu criei só para exemplificar o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, se você assistiu lá a playlist que eu deixei aqui na descrição, a minha série onde eu falo sobre o WordPress, onde eu te ensino como criar, como registrar, enfim, como fazer toda a instalação necessária para o seu site WordPress rodar, esse aqui é o ponto exato depois que a gente faz a instalação do site, do sistema WordPress, na verdade, no nosso servidor, ok? Eu tenho aqui também aberto o meu painel do cPanel e tudo que eu fiz aqui foi fazer a instalação do WordPress e também adicionar na raiz aqui da minha instalação o arquivo htaccess, que é para corrigir um probleminha aí com os links do WordPress, né, que ele acaba colocando a palavrinha index nos links, coisa que eu expliquei lá na série sobre o WordPress. Então aqui tem um site recém-instalado, não tem tema nenhum, olha só, tem apenas o conteúdo padrão aqui do WordPress. Você vai acessar o link na descrição, ele já vai estar prontinho porque a gente vai construir ele aqui nesse vídeo, ok? Mas digamos que você acabou de instalar o seu site, você acabou de colocar o WordPress para funcionar e o seu site está aqui zerado, você não tem conteúdo nenhum, não tem um tema legal e você não sabe para onde correr. Como é que você pode escolher um bom tema? Quais são as características que um bom tema tem, dependendo aí do seu objetivo para o seu website? Existem, na verdade, diversos sites, diversas marketplaces que vendem temas para o WordPress. Dando uma pesquisada no Google você encontra aí e pode pesquisar por temas à torta e à direita, porque existem milhões de temas disponíveis para o WordPress. Não é à toa, é a maior plataforma CMS, a plataforma de conteúdo digital disponível, né, para download, para instalação, enfim. O WordPress é um dos mais usados hoje em dia para criar e gerenciar sites. Dentre essas marketplaces, você tem aí a Template Monster, que é justamente uma marketplace que vende temas premium
incluindo não só o WordPress, mas outras plataformas CMS. E aqui a gente tem justamente a primeira questão que deve ser respondida. Você precisa de um tema com mais recursos. Obviamente, para você ter mais recursos, provavelmente você vai ter que pagar por um tema premium, ou o seu site vai ser um blog simples e você não precisa de um tema pago. No WordPress você encontra na internet pesquisando, você encontra temas gratuitos e temas pagos. Dependendo do seu objetivo, um tema gratuito pode te ajudar até certo ponto. Eu utilizei temas gratuitos por muito tempo, logo depois que eu migrei do Blogger para o WordPress, usei temas gratuitos, mas depois de um tempo, à medida que você se torna mais exigente, que você vai entendendo mais sobre como os sites em WordPress funcionam, você vai querendo ter alguns recursos adicionais que infelizmente você não tem disponível em temas gratuitos. E aí entra justamente a necessidade de você comprar um tema pago. E aí quando você decide comprar um tema, é que surgem as principais dúvidas, porque existem aí uma infinidade de temas premium, de temas pagos, e eles oferecem uma infinidade de recursos diferentes entre si. Existem recursos que são mais comuns, que são mais utilizados pela maioria dos sites que rodam o WordPress. Mas se você não entender muito bem desses recursos, você vai ficar perdido na hora de escolher o seu site, ok? Um detalhe interessante também é você definir qual que é a finalidade do seu site, qual que é o seu objetivo quando você construiu o seu site. Era ter um blog? Era ter uma homepage para apresentar os seus serviços? Você vai colocar uma loja nesse site? O WordPress é uma ferramenta muito versátil que permite que você crie desde lojas virtuais, blogs simples, websites bem mais complexos, até mesmo redes sociais podem ser construídas utilizando a plataforma WordPress. Esse aqui é o painel back-end, né, o painel de administração do meu site, e aqui é o meu site propriamente dito aqui. Quando o usuário acessar, ele vai enxergar isso aqui. Então, nesse caso, o meu objetivo é construir um site para apresentar os meus serviços como freelancer, por exemplo. Então, o que eu quero é uma homepage bonita, que tenha bons recursos visuais e que me permita apresentar o meu trabalho, as minhas atividades ou o tipo de serviço que eu presto de maneira visualmente agradável e cativante. Isso é importante. Você pode utilizar um website como uma espécie de cartão de visitas, como um portfólio. Nele você pode inclusive colocar os seus trabalhos, utilizando ele como portfólio, e isso tudo precisa estar organizado muito bem, principalmente no que tange a questão visual. Então você precisa de um site bem apresentável se você quiser convencer as pessoas a comprarem o seu produto, a comprarem o seu serviço. E isso envolve justamente escolher um bom tema. Aqui no Template Monster eu escolhi um dos temas que a gente vai usar para exemplo aqui. Eu escolhi um tema, na verdade, que a gente vai usar de exemplo, porque ele possui os recursos que eu acho interessante e que eu acho legais de mostrar para você como funcionam nesse vídeo aqui, ok? Primeira coisa que você deve fazer, entre em um site, entra aí no Template Monster e aí você vai pesquisar pelo tipo de site que você quer. Se você quer criar um site de portfólio, pesquisa aqui portfólio, ok? Se você quer criar um site de loja virtual, pesquisa aí, nesse caso, loja virtual ou commerce, né, ou e-commerce e assim por diante. Dentro do Template Monster você vai encontrar aqui as categorias: negócios e serviços, fotografia e design, moda e beleza, esporte ao ar livre, viagem, imobiliária, outros. Eu vou clicar aqui em fotografia e design para você ver como é que é a sistemática. Quando você clica aí na categoria, você vai ter disponível aqui, olha só, vários temas, e aqui do ladinho você vai ter algumas opções disponíveis para seleção. Dependendo da sua experiência com WordPress, olha só, deixa eu clicar aqui em WordPress para site de fotografia, tá? Então aqui apenas temas WordPress, tá bom? Então à medida que você vai tendo um pouquinho de experiência com WordPress, que você vai entendendo aí sobre como plugins funcionam, como é que é a sistemática de funcionamento do WordPress, você vai criando aí um pouco mais de critério na hora de escolher os seus temas, ok? Aqui do lado vem alguns filtros que você pode selecionar. Então apliquei aqui temas para o WordPress com a temática de design, e aqui embaixo você tem algumas características populares, onde eu vou citar algumas aqui para você entender mais ou menos como é que funciona. Flexível, ou seja, são temas que são adaptáveis para serem visualizados no computador ou também no celular, no tablet. São aqueles temas responsivos, né, temas flexíveis.
Também pode ser flexível em relação à construção, né? Eu acho que esse flexível aqui é justamente com relação à responsividade. Temas de portfólio, temas Share Framework, eu não sei o que significa, temas parallax, que oferecem aquele efeito de parallax, né? Onde a imagem se mexe com uma velocidade diferente da rolagem da página. Aqui tem Monstroid, enfim, tem vários critérios aqui que você pode escolher, inclusive a versão de compatibilidade com o WordPress. Tem aqui filtros de estilo, intervalo e datas, né, de lançamento e também de cores. O tema que eu escolhi para mostrar para você aqui foi o Monstroid, porque ele traz, Monstroid 2 na verdade, porque ele traz algumas características que são importantíssimas, principalmente para você que está começando agora, que não manja muito de WordPress, não manja de HTML, de CSS, de PHP e não quer ter muito trabalho na hora de construir o seu site, tá bom? Então esse tema aqui ele traz algumas características e ele traz, na verdade, características que você deve procurar quando você estiver procurando por um tema. Imagina que você pesquisou aqui por um tema legal, tá? Você viu aqui um tema, gostei desse Primrose aqui ou desse Interior, e aí você abre, nesse caso eu gostei do Monstroid. A gente abre aí o tema, ok? No template Monster, e aqui você vai ter as informações do tema. Vai ter algumas imagens aqui em cima para você enxergar, uma propagandazinha básica, um vídeo, e aqui você vai ter, olha, um botão que chama demonstração. Geralmente esses temas são temas multipropósito, que são múltiplo purpose, né? Se eu não me engano o nome em inglês é multipurpose, mas múltiplo propósito são temas que servem para todo tipo de site. Então eles são feitos para serem um canivete suíço, desde portfólios, lojas virtuais, páginas de apresentação. Então são temas que têm aí uma grande quantidade de recursos para você criar uma variedade bem grande de tipos de sites, ok? E aí aqui embaixo você tem o botão de demonstração. Geralmente esses temas trazem mais de uma demonstração. Quando o tema é múltiplo propósito ou multipurpose, no caso em inglês, alguma coisa assim, ele sempre vai trazer variações, vários exemplos de demonstração. Olha só, então eu abri aqui o site de demonstração e rolando aqui para baixo, você observa que eu tenho vários exemplos de demonstração. Tem esse aqui que chama Preview Hotel, aqui é o Construction, aqui o Corporate, aqui o Fitness. Eu vou abrir o Fitness para você ver, tá? Eu abri aqui ele em uma nova guia. Então esse aqui é uma demonstração, um exemplo, tá, de como o Monstroid se comportaria se eu quisesse construir um site para uma academia, por exemplo, para fitness ou para uma loja de roupas fitness. Então olha só, ele vai trazer aqui o site todinho pronto. Então eu consigo fazer exatamente isso que eu estou vendo aqui usando o Monstroid 2. Então, usando esse tema, eu consigo chegar nesse resultado aqui. Então, isso aqui é um exemplo, é uma demonstração de como o tema pode ser usado. Eu vou deixar o link para esse template aí embaixo, tá? Esse link aqui para você. Eu abri um outro aqui que chama Reflex, olha só. Aqui eu tenho outro. Então, você, a partir da página de demonstração, você pode abrir as variações disponíveis para você entender quais são os tipos de resultado que você pode criar em temáticas específicas. Olha, Intrabrand, aqui um site mais minimalista, e é uma ótima oportunidade para você ver como o tema se comporta, quais os recursos que você tem disponíveis. Você pode explorar os menus também aqui em cima, para você visualizar os elementos. Olha só, elementos estáticos, acordeon. Então, geralmente, nas demonstrações de temas, você tem exemplos dos recursos disponíveis no site. Olha aqui o acordeon funcionando. Alguns exemplos de demonstração, alguns temas, dependendo do desenvolvedor, trazem um controlezinho aqui do lado, olha, que permite que você acesse as variações de maneira mais rápida, tá? Então você pode ver aqui todos os layouts, ver os skins aqui, ver os cabeçalhos, os rodapés e assim por diante, tá bom? Então, dependendo do desenvolvedor, dependendo do tipo de tema, você pode ter recursos mais completos, mais interessantes, mais atraentes. Aqui eu abri, então, 3 demonstrações. O Intrabrand, o Iron Mass, né? E também o Reflex. São todos o mesmo tema, apenas construído com imagens e configurações diferentes, ok? Bom, então depois que você visualizou as demonstrações, você viu, poxa, esse tema aqui é legal, eu acho bacana, gostei dele, eu quero ele no meu site. Você vai precisar avaliar algumas questões antes de partir para a compra do seu tema, para a escolha do seu tema, ok? Isso porque algumas vezes o tema está bonitão aqui na demonstração, mas para você chegar a esse resultado de maneira
pessoal, para você mesmo chegar nesse resultado, para você deixar o seu site assim, você pode ter muito mais trabalho do que você pensa. E aí justamente que entra a questão de avaliar os recursos disponíveis no tema, para que seja possível você utilizar essa demonstração de maneira mais fácil e colocar o seu site no ar muito mais rapidamente. E aí a gente vai avaliar aqui a partir do tema Monstroid, aqui embaixo a gente rola um pouquinho para baixo, e a gente tem aqui algumas guias que permitem acessar as informações desse tema. Tem as características, que são as características escritas pelo autor, ele vai fazer uma propaganda pesada aqui, né? Depois a gente tem aqui, além das características, cadê? Onde é que foi parar o controle, né? Deixa eu dar um F5 aqui, eu acho que meu navegador deu pau. Então, depois das características, a gente tem aqui também os detalhes técnicos, olha só. Detalhes técnicos, opiniões e comentários. Sempre que você for comprar um tema, dá uma checada nos comentários, vê o que a galera está falando, se está tendo muito problema e se o autor está respondendo rápido também. Okay? Dessa maneira você consegue aí ter uma noção de que se você tiver problema, você vai conseguir ter suporte mais rapidamente. Okay? Alguns autores têm um sistema de suporte separado do site onde eles vendem o tema. Então, geralmente, eles colocam o link do fórum aqui e tudo mais para você acessar, dar uma olhadinha. Mas o que é importante para a gente aqui é justamente a área de detalhes técnicos, que é onde a gente pode ter aí uma informação mais detalhada dos recursos disponíveis nesse tema. E aqui embaixo ele tem algumas informações. Olha, ele está aqui, a avaliação 68.8, 183 mil vendas, ou seja, esse é um tema que vende bem, então muito provavelmente é um tema muito bom. Aqui o autor tem 5 mil produtos disponíveis na loja e o período de trabalho dele de 7 meses. E aqui alguns links de plataformas onde o autor pode ser localizado, ok? Aqui embaixo tem algumas outras informações. Ele oferece aqui um suporte de até um dia para dar resposta. Ele não tem suporte por chat e nem suporte por telefone, ok? E aqui você pode ver que ele é um usuário 100% qualificado, então é um produto muito bom. E aqui embaixo, onde você tem esses vários balãozinhos, é onde a gente vai ter as informações mais importantes sobre os recursos disponíveis nesse tema. Isso aqui você encontra em todo site, em toda marketplace que venda temas. Esse monte de balãozinho aqui onde diz com o que esse tema é compatível e a gente vai dar uma analisada e uma comentada sobre esses assuntos, ok? Bom, primeiro, ele é compatível com o WooCommerce. Então isso aqui é uma ótima notícia, WooCommerce 3.0 ou mais, tá? Então isso aqui é uma ótima notícia para quem pretende fazer uma loja online. Então é um site compatível com o WooCommerce. O WooCommerce é um plugin gratuito de comércio eletrônico que é o mais usado no mundo para comércio eletrônico em WordPress. Deixa eu ver aqui na demonstração se ele tem alguma loja virtual. Eu não sei se isso aqui é loja. Isso aqui é loja, olha só. Vamos abrir aqui o Furniture 10. Deixa eu abrir aqui esse tema de demonstração para a gente ver se ele é uma loja. Aqui embaixo, olha só. Então, aqui a gente tem uma loja que vende móveis. Então, isso aqui é um exemplo do tema Monstroid 2, tá? É uma demonstração. E aqui ele está utilizando justamente os recursos do WooCommerce, que é um plugin de comércio eletrônico. Então, o WooCommerce é compatível com o tema, então ele pode ser usado para criar lojas online. Então, você pode utilizar o WooCommerce para vender produtos, olha só. E está aqui, pode adicionar mais de um, pode adicionar o carrinho. Deixa eu adicionar aqui o carrinho para ver o que acontece. Prontinho, você vai ser aqui, ele mostrou uma mensagem, você pode ver o carrinho. Aqui tem as descrições, informações adicionais, reviews. Então, é um tema totalmente compatível com o WooCommerce, que é um plugin de comércio eletrônico, que é gratuito, mas também tem aí seus recursos pagos se você quiser dar um up aí na sua loja virtual. Ele é compatível com as versões WordPress 4.2 ou 4.9 ou mais, é claro, né? Então, ele é compatível com as versões mais recentes do WordPress. Ele utiliza o WordPress Engine 4.7. E aqui tem as features, os recursos adicionais presentes no tema. Então ele tem um sistema de calendário, o que é muito interessante, porque eu já vi aqui que esse tema, na verdade, também traz um sistema, um exemplo de demonstração de reserva de hotel, se eu não me engano. Cadê? Aqui, ó, Modern Hotel. Então ele também, olha só que versátil que é esse plugin, que permite que você crie também sites, olha só, para reservas de hotel, com calendário, enfim, utilizando também, é claro, a integração com o próprio WooCommerce para fazer a venda. O que mais? Então, sistema de comentários, suporta múltiplos navegadores, tem menu drop-down,
Favicon, que é esse íconezinho aqui que aparece no navegador. Menu drop-down são os menus que tem mais de um nível, tá? Quando você aponta, isso aqui é drop-down. Olha, quando ele abre assim para baixo, e você tem outras opções. Isso é drop-down. Favicon, Google Maps, ou seja, tem integração com o Google Maps. Eu acho que a gente viu isso aqui, né? Que ele mostra um mapa aqui, ó. Então ele mostra o mapa do lugar. O que mais? Google Web Fonts, suporta as fontes da internet do Google. E isso aqui é um dos detalhes mais interessantes para a gente, que é o conteúdo de exemplo, ou sample content. Tá? O sample data, você vai encontrar em inglês sample data, sample content, alguma coisa do tipo. Isso quer dizer que o tema possui todo o conteúdo de demonstração, ou pelo menos conteúdo de demonstração. O que isso significa? Que você vai encontrar dentro dos arquivos do seu tema, quando você baixar ele, quando você comprar e baixar ele, os arquivos necessários para deixar o seu site exatamente igual às demonstrações. Então você pode usar os arquivos de exemplo, que são as demonstrações propriamente ditas. Então isso já diz uma coisa legal. Se eu quiser instalar se eu quiser que o meu site tenha essa aparência, eu vou conseguir deixar ele desse jeito, porque o tema tem o conteúdo de exemplo, o conteúdo de demonstração, que é justamente as opções que a gente encontra aqui na parte demo, na parte de demonstração do site. Opções de rede social, MailChimp, então tem suporte ao MailChimp para você fazer suas listas de e-mail. Mega Menu. Mega Menu é aquele menu mais cheio de recursos. Eu acho que não tem nenhum Mega Menu aqui. Nenhum desses tem Mega Menu. Mas geralmente são menus que tem mais recursos para colocar imagem, foto. Deixa eu ver se isso aqui tem. Aquele da loja virtual, acho que deve ter. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Aqui, deixa eu abrir esse, que deve ter Mega Menu. Geralmente sites de loja que tem Mega Menu, né? Que você coloca uma foto do produto no menu. Não tem. Tá, mas o Mega Menu é um menuzinho mais sofisticado, dá para colocar imagem, enfim. Opções de plano de fundo, biblioteca de mídia, Live Customizer, ou seja, você pode mexer no seu tema ao vivo enquanto você enxerga as alterações. Power Page Builder, isso aqui é outra informação muito importante para você que está escolhendo um tema. Se você quer facilidade na hora de construir as suas páginas de internet, o seu site, na hora de manipular o seu tema, verifique se ele tem um builder ou um construtor de páginas. Se ele tiver um page builder, um construtor de página, com certeza você vai conseguir mexer nas suas páginas de maneira mais fácil. É basicamente como clicar, arrastar e soltar. Você não vai precisar mexer com código, porque o Page Builder te mostra tudo visualmente. Você pode mexer tudo como se estivesse mudando as configurações de um aplicativo, por exemplo. Não precisa digitar nada. É só fazer as configurações e você consegue construir suas páginas tranquilamente. É otimizado para SEO, né, para esse SEO, na verdade, para você ficar bem nas pesquisas. Tem otimização de performance, artigos relacionados, carrossel de produtos, tem um gerenciador de banner, de grid de banner e também um gerenciador de páginas laterais. E aí tem várias outras informações aqui, né? Parallax, vídeo de plano de fundo, codificação CSS, 3, HTML5. Aqui tem os features, olha só, painel de administração, suporte técnico a longo prazo, funções múltiplas, código-fonte otimizado, flexível, adaptado para retina, né? Amostra de instalador de dados, isso aqui é interessante, olha, eu acho que é um erro de tradução, tá? Mas deve ser justamente o recurso que permite que você instale as demonstrações de maneira automatizada. Isso aqui é muito bacana. Editor visual, que é basicamente o mesmo do construtor de página aqui, que vai permitir que você edite as suas páginas de maneira visual. E aí tem várias outras opções aqui, que são plugins, recursos e aqui funcionalidade de blog, suporta fórum, suporta a loja virtual e também sites corporativos. O idioma de suporte é só inglês e aqui os formatos que ele suporta, ok? Então essas são as características de um bom tema. Você tem suporte a comércio eletrônico, a plugin de comércio eletrônico, você tem o conteúdo de exemplo, ou seja, dá para instalar as demonstrações de maneira facilitada, e você também tem justamente a opção aqui de instalar esse conteúdo de exemplo utilizando um assistente, tá? Então isso aqui são características essenciais para que você tenha um bom tema. Mas vamos ver como é que funciona na prática? Vamos lá. Para colocar o nosso site para funcionar, então, a gente vai fazer a aquisição do tema. Depois que você faz a compra dele, você vai ter acesso aí à sua área de download. Você pode baixar o tema e quando você baixa ele, você vai ter aqui, olha só, eu já baixei aqui uma pastinha aqui o tema.
e ele veio aqui em um arquivo compactado, tá? Então isso aqui foi o que eu baixei lá depois que eu comprei o Monstroid. O arquivo compactado tem aqui uma página tema, screenshots, né, que são aí as fotos do tema, recursos, licença, informações e documentação. Eu vou clicar aqui para extrair esse tema, extrair aqui, prontinho, e aqui a gente vai ter todos os arquivos que foram vendidos, que eu comprei, né, que foram adquiridos aí com esse tema, ok? Deixa ele terminar de extrair. O que é mais importante para você aqui? Os arquivos do tema que estão aqui dentro, tá? Onde você tem o outro arquivo compactado, que é o Monstroid 2. Isso aqui é justamente o arquivo que você precisa para instalar no seu servidor. E tem os arquivos para instalação manual aqui, se você quiser fazer, né, a instalação via FTP. Mas o importante para a gente aqui é justamente o arquivo compactado Monstroid 2, que é o arquivo de instalação do tema. E você tem aqui a documentação. Isso aqui é importantíssimo, porque a documentação traz o manual de instruções de como o tema funciona. Então, se você quiser saber mais ainda sobre o tema, como fazer a instalação do tema, aqui tem o Cherry Wizard Theme Installation, que é justamente, olha só, ele tem um recurso para fazer a instalação do tema de maneira automática. Enfim, tem os tutoriais em vídeos, você tem aí toda a documentação do tema para customizar, mudar logotipo, tudo isso fica disponível na documentação. Está em inglês, mas dá para usar um tradutor facinho para você não ter problema. Aqui tem os screenshots, que seriam aí as visualizações, né, as imagens ou fotos do tema funcionando, ok? Então o interessante para a gente aqui é a documentação e o arquivo do tema propriamente dito, que é esse Monstroid 2. Vamos instalar ele no nosso site? Então vamos lá. Aqui no meu painel do WordPress, eu venho aqui em Aparência, Temas, e depois vou clicar aqui em Adicionar Novo. Em Adicionar Novo, vou clicar na opção Enviar Tema e selecionar aqui para escolher o arquivo. Eu vou pegar aqui o caminho da pasta e vou colar aqui no navegador para eu já ir para a pastinha onde ele está salvo. E aí eu vou entrar aqui, olha só, tema, o arquivo do tema, Monstroid 2. Eu vou clicar em Abrir e clicar em Instalar. Eu vou cortar o vídeo porque senão vai demorar demais, mas ele vai apenas fazer o upload e a gente vai visualizar a próxima tela. E prontinho, depois que o seu tema for carregado, foram 12 megas carregados aqui, ele vai entrar nessa tela, onde você pode clicar na opção para ativar o tema. Pode ativar logo em seguida para a gente começar a instalação do tema. Bom, com o tema instalado, ele vai mostrar aqui em cima um aviso indicando que você precisa instalar alguns plugins obrigatórios para que o tema possa funcionar. Então você vai clicar aqui em Begin Installing Plugin para ele começar essa instalação e você clica aqui em Install. A gente pode ver que é Cherry Plugin Wizard, que seria, eu acho que é um instalador justamente dos temas ou dos recursos de demonstração, ok? Bom, depois do tema instalado, deixa eu voltar aqui para o painel. Ok, pronto. Depois que eu voltei aqui, olha só, ele já mostrou aqui Plugin Wizard e ele vai exibir esse aviso aqui em cima. This wizard will help to select skin, install plugins and import demo data. Então ele está dizendo que esse assistente aqui, esse mago, né, esse assistente de instalação vai permitir que eu selecione um tema, que eu instale os plugins e importe o tema de demonstração do Monstroid 2. Olha só, então ele vai fazer tudo automaticamente para a gente. Vou clicar aqui em Start Install. E aí ele está me dizendo aqui, está fazendo uma análise do meu servidor para ver se está tudo ok, beleza, o limite de memória está ok, versão do PHP está ok, tempo de execução de 300 segundos ok, clico em Next. Depois que eu clico em Next, ele vai me mostrar aqui então os skins disponíveis. Tem o Default, o Construction, o Fashion, Corporate, Furny e Iron Mass. O Iron Mass é justamente esse aqui, né? O Iron Mass é justamente esse aqui do tema Fitness. Eu vou instalar aqui esse Reflex, eu achei interessante ele. Vamos instalar o Iron Mass, né? Vamos instalar o Iron Mass. Esse aqui de academia eu achei mais bacaninha, as cores estão mais legais, dá para adaptar ele para ser um tema de portfólio de design, por exemplo, ou de serviços freelance, achei bacana. Então vamos fazer a instalação do Iron Mass, tá? Então aqui no Iron Mass, olha só, você vai ter a opção para visualizar o demo, você pode clicar para ver o site, que é esse que a gente está vendo aqui. Você pode selecionar esse skin, né, para começar a instalação, e aqui você tem aqui a opção de visualizar o que vai ser instalado, tá? Então ele vai instalar todos os plugins que eles vai instalar todos esses plugins que ele está listando aqui. Então Select Skin, Iron Mass, ele vai mostrar aqui se eu quero uma instalação leve, instalar apenas as configurações e o conteúdo do blog, ou se eu quero instalar tudo. Eu vou colocar aqui para instalar tudo, para instalar todos os dados de exemplo. Clico aqui em Next. Ele vai mostrar tudo o que ele vai instalar aqui. Eu posso, inclusive, colocar plugins extras
se eu quiser. Eu vou colocar tudo aqui, tá? Quanto mais plugin o seu site tiver, mais lento ele pode ficar, tá bom? Mas eu vou colocar aqui apenas a caráter de exemplificação. Vou clicar em Next. E olha só, ele está começando aí a minha importação. Então ele já instalou o plugin Show Data Importer, e aí ele vai dando um exemplo de tudo que ele está instalando. Ele vai mostrando aí tudo que ele está sendo instalado. Eu vou cortar aqui para ficar mais rápido para a gente ver o resultado. Depois de fazer a instalação dos plugins, a gente vai selecionar a opção que vai instalar o tema, o conteúdo de demonstração do tema. E aqui você pode misturar o conteúdo de demonstração com o conteúdo que você já tenha no seu site. Nesse caso, você pode substituir o conteúdo que você tem com o conteúdo do tema, que é a opção que eu vou escolher. Eu não tenho conteúdo nenhum a não ser o conteúdo de exemplo do próprio WordPress. Então vou selecionar essa opção para substituir todo o conteúdo do meu site pelo conteúdo de demonstração do tema. Você pode pular isso também se quiser, mas vamos clicar aqui em Next. O tema vai pedir que você forneça suas informações de login. Eu vou colocar aqui, prontinho, e clico aqui em importar conteúdo. É importante mencionar que, por causa de algumas configurações do meu servidor, do seu servidor também, ou do próprio WordPress, pode ser que algumas imagens não sejam importadas ou exibidas corretamente. Na verdade, foi por isso que eu incluí o arquivo htaccess, como eu mostrei para você ali, né? Que eu incluí o arquivo htaccess já na instalação, antes de fazer a instalação do tema. Porque eu tive alguns probleminhas ao tentar importar aí as imagens, o conteúdo de demonstração, porque os links do WordPress ainda estavam com aquele ponto, aquele index na frente, coisa que eu comentei na playlist da série de WordPress. Vamos ver se agora ele vai conseguir importar as imagens, mas se não conseguir não tem problema, eu vou te mostrar como é que você pode editar depois as páginas por conta própria. Depois de fazer a importação das informações de demonstração, o tema ainda roda uma regeneração de miniaturas, então ele vai deixar as miniaturas das imagens do tamanho apropriado para serem exibidas no tema. Pronto, depois da importação das informações de demonstração, então o nosso site já está no ar, já está pronto, vamos ver se ocorreu tudo bem. Vou clicar aqui para abrir o site, deixa ele carregar aqui, e aqui tem uma opção para ver o site e customizar o site. Vamos clicar aqui em customizar, para ver quais são as opções que ele vai me disponibilizar a partir de agora. Olha só, aqui ele já abriu o site. A gente pode ver então que ele manteve a mesma configuração, mesmas fontes, mesmos menus, o logotipo está aqui igual. Só que novamente eu não consegui importar as imagens do meu tema. Aqui que seja algum probleminha aí no meu server, no meu host, não estou conseguindo importar as imagens, mas isso não é um problema. Deixa eu abrir aqui, olha. Depois que a gente clica na opção para personalização do site, você vai ter acesso justamente à área de customização, onde você pode modificar todas as configurações do seu tema. Esquema de cores, menus, logotipo, nome do site aqui no começo, a identidade do site. Vamos colocar aqui Freelancer, Clube do Design. Vamos ver aqui, vamos publicar para ver como é que vai ficar. Acho que vai aparecer o Freelancer aqui em cima. Deixa eu dar um F5 aqui. E olha só. Então você pode fazer toda a customização a partir do menu de customização do painel do WordPress. E aí, se você quiser resgatar as imagens ou editar a página inicial do seu site, é muito simples. Você tem dentro do seu painel do WordPress todos os seus plugins, todo o seu conteúdo. Pode clicar aqui no painel para exibir os avisos de plugins, caso precise fazer ainda mais alguma configuração extra. Olha só, configuração aqui do WooCommerce. Atualizar o banco de dados, deixa eu dar um atualizar aqui, para ver se de repente ele corrige aqui a nossa imagem, né? Deixa eu dar um F5 aqui para ver se ele vai atualizar. Ok, não apareceu, mas a gente pode fazer o seguinte, clicando aqui na opção de páginas, cadê as páginas? Você tem acesso a todas as páginas que foram criadas no seu site no momento da importação do seu tema de demonstração. Tudo que você precisa fazer é localizar a página de homepage, que é essa aqui, olha, a página home, que é a página principal. Aí você pode clicar na opção editar e você vai ter acesso à edição dessa página, onde você pode fazer as modificações que você achar conveniente. Lembra daquilo que eu falei sobre o Page Builder, sobre o construtor de página? Então olha só, você tem aqui um construtor de página que permite que você adicione elementos e modifique os elementos que você já tem disponíveis. Um exemplo aqui seria a imagem de fundo que a gente tem aqui nesse slide, né? Vamos ver se a gente consegue achar essa opção. A primeira opção, a parte de cima da página, né? Então seria isso aqui, olha, slider.
Então você pode clicar aqui na engrenagemzinha e verificar qual é a configuração que ele está mostrando. Está aqui, olha. Brace Your Body, que seria o nosso primeiro slide. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Brace Your Body, exatamente. Depois vem New Fitness e por último vem o To and the Location. Então aqui, ó, Brace Your Body, a gente clica aqui na engrenagemzinha e a gente pode fazer justamente todas as configurações. Deixa eu ver aqui onde aparece a imagem. Tá aqui, olha, Background Image. Deixa eu ver se a imagem está no lugar certo. Vou colocar aqui. Então você pode ver que é realmente um probleminha relacionado ao meu banco de dados, ao meu servidor. Ele está me levando para um endereço completamente diferente. Então provavelmente no seu servidor você vai conseguir visualizar essas imagens. Eu preciso dar uma vasculhada no meu site para entender o que está acontecendo. No meu caso, especificamente, é um probleminha com o meu subdomínio, tá? Um probleminha no meu host. Eu vou tentar corrigir esse problema aqui internamente para deixar o site funcional para você dar uma olhadinha e para você ver o resultado, beleza? Mas, como você viu, você pode entrar para editar. Você não vai ter esse tipo de problema no seu host, é porque eu fiz a instalação em um subdomínio e como a gente pode ver aqui na questão da imagem, olha só, quando eu colo o endereço da imagem, eu coloco o endereço certinho, mas ele acaba me levando para uma página completamente diferente, olha só. Ele acaba mudando aqui o endereço original da minha imagem. Então é um problema no meu host, no meu serviço de hospedagem, você não vai ter esse problema aí. E é isso, o seu site está pronto. Depois você pode simplesmente modificar o seu conteúdo, fazer as modificações no template que você acabou de instalar e que já tem todas as páginas, todas as demonstrações disponíveis para você só editar. E você consegue então colocar o seu site para funcionar utilizando um tema profissional, um tema muito bacana que pode ser utilizado aí para diversos tipos de sites de maneiras aí muito versáteis e muito práticas. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não esquece de conferir aqui na descrição desse vídeo todos os links que eu mostrei aqui. E também não esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.